quero dizer que o tema de hoje é de uma extrema importância, uma extrema relevância, não é? E principalmente porque ele traz de encontro, eu vejo que uma enorme reflexão. O nosso país é um país que a pessoa, ou ela deu certo por uma obra divina, ou ela deu certo por uma obra muito maligna, né? Nosso país não é um país que está privilegiando a educação, né? Está prestando atenção no esforço, prestando atenção na dedicação das pessoas. Não é um país que nos impulsiona a voltar aos bancos escolares, a sentar nas cadeiras pedagógicas e, dessa maneira, fazer com que esse processo contínuo da intelectualidade esteja acontecendo. É um país que acredita muito na questão do dom, né? A pessoa tem o dom da escrita, o dom de atender, o dom do aconselhamento e o dom da fala. Realmente nós estamos com um problema com o áudio também. Um esforço contínuo de muita dedicação. Então eu vou me interromper aqui, porque a conexão está muito ruim mesmo. Ok. Agradecemos a curta participação do Dr. Rodrigo Teras, mas a maioria na sala aqui já tem conhecimento de quem é o Dr. Rodrigo Teras, então dispensa maiores apresentações. Agora, também dispensaria maiores apresentações a pessoa do nosso palestrante de hoje, mas convém o protocolo que eu o apresente. O Dr. João Batista de Oliveira, o JB, conhecido carinhosamente por JB, e entre outros mimos pelo nome, vai apresentar a palestra Oratória Moderna, o que é, como se deve usar. E nessa conferência eu quero apresentar aos senhores esse ilustre palestrante, que é presidente, é de Presidente Prudente, é professor, é advogado, é criminalista, é jornalista, é radialista, é escritor e palestrante. Então, estamos aqui com a presença de um palestrante de peso, como disse no início, que irá nos brindar com o seu conhecimento e brindar também. Com ele estará debatendo os senhores César Romão e Reinaldo Polito, que o JB carinhosamente chamou de Três Mosqueteiros. Então, eu quero apresentar o senhor Reinaldo Polito, que é mestre em ciência da comunicação e ensina profissionais liberais, executivos e estudantes a arte da oratória há mais de 40 anos. Ele atua como professor de comunicação verbo-gestual nos cursos de pós-graduação em marketing político e gestão corporativa na ECA USP, há mais de 15 anos. Como atividade de professor de oratória, ele tem seu próprio instituto. E ele tem uma série de livros publicados. Então, com essas palavras, eu apresento o senhor Reinaldo Polito. O César Romão tem atuação
profissional como especialista em gestão de pessoas através de sua consagrada metodologia nas áreas de motivação, estratégia, marketing, liderança, educação, vendas, carreira e empreendedorismo. Ele é jornalista profissional, com uma visão econômica, social e política, e também é membro do Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Militar. E também, dentre outras participações de grande vulto, ele é escritor com uma série de livros publicados, inclusive no exterior, em língua italiana, alemã e português. Então, senhoras e senhores, esse é o time da noite, e nesse momento eu quero passar a palavra ao palestrante da noite, que conduzirá toda a palestra. As participações dos senhores se dará através do raise hand, ou seja, levantar a mão do aplicativo, com exceção dos debatedores. Os demais, quando quiser fazer uso da palavra, que será ao final coordenada pelo palestrante, deverá clicar no aplicativo, no levantar a mão, ou raise hand, e ficará para mim aqui na ordem que a pessoa se inscrever, e quando o JB for abrir para perguntas, eu irei dar a oportunidade conforme a ordem de inscrição. Muito boa noite a todos e boa palestra. Agora é comigo? JB com a palavra. Pois não. Agora é comigo. Normalmente, esse trabalho nós fazemos ou em um estúdio ou em um auditório. Hoje eu estou fazendo do quartório, que é uma mescla de quarto e escritório, porque a dona Covid-19 nos forçou a isso. Agradeço muito a Getro por esta oportunidade que nos dá de falarmos com os nossos amigos. Agradeço ao João Arlindo, agradeço ao Dr. Teras, Dr. Renato e a toda a equipe da Getro. E também aos meus queridos colegas, amigos, César Romão e Reinaldo Polito, que vocês viram numa foto feliz de alguns anos, uns bons anos, estamos lá os três que eu chamei de os três mosqueteiros. Eu quero agradecer também a todos que estão participando desse nosso painel, a todos que estão ligados, conectados, e dar um destaque especial a algumas pessoas. Todas são importantes, mas eu tenho aqui o Dr. Diógenes Alves Sene, que é procurador da Câmara Municipal de Uberaba, está mais uma vez conosco. Tenho também aqui a jornalista que é de Portugal, Rosângela Herbert, de Portugal. Estive lá falando na RTP há alguns anos e falando exatamente sobre oratória e língua portuguesa. Destaco ainda a presença do Conde Eduardo Reis, agradeço a Cleusa, Sebastião Ferreira, que deve estar por aí também, e a todos vocês. Nós estamos às 8h17. É isto? Eu vou desenvolver uma fala de aproximadamente 25 minutos e depois nós teremos os debatedores para complementar o trabalho. Começando. Ouve-se com frequência dizer que fulano ou ciclano tem o dom da oratória. Será que oratória é dom ou é arte? Dom, o próprio nome já diz, é uma dádiva, uma graça com que Deus, o grande arquiteto do universo, privilegia algumas pessoas, mas não todas. Isto é dom. Arte é conquista, arte é luta, arte é busca, arte é dedicação. Será dom ou arte? Vamos ver quais são os componentes da oratória. Apenas dois. Um se chama eloquência e outro se chama retórica. Eloquência é fluência verbal, é verbosidade, é quantidade de palavras,
É aquela coisa maravilhosa de uma pessoa falando por tempos e tempos, encadeando uma palavra a outra numa sequência ininterrupta, ou, como diria Rui Barbosa, como em cachoeira. Isto é eloquência. E como é gostoso ouvir um orador eloquente falar. Principalmente porque ele não se utiliza das famosas muletas verbais. Conhecem? Quando nós temos alguma deficiência física nos andadores, nas pernas, nós usamos muletas físicas. Quando é no falar, as muletas são verbais. Nós nos apoiamos nela. É, tá, ok, certo, entendeu, e por aí afora, enfeiando, empobrecendo a comunicação. O eloquente não precisa disso, porque essas muletas ocorrem quando a pessoa tem deficiência vocabular, falta-lhe a palavra. Mas, para o bom orador, para o eloquente, isso não ocorre. Rui Barbosa, apenas para a palavra chicote, usou 18 sinônimos. Imagine se lhe faltaria alguma palavra. Isto é eloquência. A outra parte se chama retórica, que se define como a arte de conduzir as palavras. Não basta meramente pronunciar as palavras, nós temos que saber usá-las. Palavra é arma. Como arma, nós devemos conhecer o seu uso. A retórica é, portanto, arte de conduzir as palavras. Para quê? Para atingir os ouvidos. Porque há oradores que falam e ninguém os ouve, ninguém lhe dá a mínima atenção. As palavras nem entram por um ouvido e saem pelo outro, nem entram, caem aqui. Mas basta isso? Falar aos ouvidos? Não, evidentemente que não. Quando nós falamos, nós pretendemos atingir um objetivo, obter um resultado. Se for um advogado, é obter aquilo que se convencionou chamar livre convencimento do juiz ou livre convencimento do julgador. No caso de vendas, é o pedir, claro, e por aí afora. Mas ouvidos não são centro decisório. Ouvidos não decidem nada. Eles apenas captam o som e nada mais do que isso. Aliás, há alguns anos, numa solenidade no Rio de Janeiro, no Maracanã, uma figura política de então chegou e recebeu vaias. Então, ele disse, eu vou contar o milagre sem revelar o santo. Ele disse, companheiros, Deus me deu 2 ouvidos, um para ouvir aplausos e outro para ouvir vaias. Eu fiquei bastante abalado com isso, porque eu nunca consegui ouvir pelas orelhas. Eu consigo ouvir pelo ouvido e nada mais. E, então, é necessário modificar um pouquinho essa definição, para dizer que retórica é a palavra que conduz, é a arte que conduz a palavra para atingir ouvidos e mente. Agora sim, nós chegamos ao centro decisório, onde as decisões, onde as medidas são tomadas. E para chegar ao centro decisório, para passar do ouvido para a mente, é necessário que tenha conteúdo, que seja alguma coisa que realmente sensibilize o cérebro, para que a pessoa possa aquilatar aquilo que está ouvindo e dar uma solução, uma decisão, um encaminhamento. Fechou? Não. Porque nós somos seres humanos. Nós temos emoção, nós temos sentimento, nós temos alma. E em muitas das nossas decisões, o fator mais importante é a alma, é a emoção. Agora sim, temos que alterar definitivamente a nossa definição. Retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos, mente e alma. Quando o orador consegue fazer isso, ele fechou o ciclo de convencimento. Ele vai obter o resultado que pretende. E agora, será que muito amineiramente, celebrando aí o meu amigo Ixará,
João Arlindo, que é das Minas Gerais, será que muito mineiramente nós podemos dizer que oratória é dom pela eloquência e arte pela retórica? Não. Retórica, eloquência e oratória não são dom, são arte. E aí alguém vai inquirir, mas Deus não deu nenhum dom, não? É tudo arte? Sim, Deus deu um dom. Deus deu o dom da fala. Quando ele nos privilegiou com a fala, com o verbo, ele fez a sua parte. Ele nos deu o seu dom. A nós, sua imagem e semelhança. Porque o ser humano é o único ser no mundo que fala. Alguém pensou alto e eu ouvi. O papagaio também fala. Será que o papagaio fala? O papagaio repete mecanicamente aquilo que ouviu sem nenhuma responsabilidade. Isso não é falar. Isso é papagaiar. Falar é traduzir em sons articulados, sons inteligentes e inteligíveis, aquilo que nos vai no coração, na alma, no cérebro, na mente. Isso é falar. E isso só o ser humano faz. Aqui está, então, o que é propriamente oratória. Reunião de eloquência, quantidade de palavras, e retórica, qualidade de palavras. Mas na retórica estão presentes outros fatores, como a gesticulação, a linguagem corporal, a expressão fisionômica, o traje, o porte, tudo isto integra a parte chamada retórica, qualidade que se empresta às palavras. Agora, podemos ir um pouquinho além e dizer uma frase que nos explica bem o que eu estou querendo dizer. Uma frase latina. Poeta nascitur, orator fit. O poeta nasce poeta, o orador se faz. E notem que está poeta nascitur, está na forma passiva, o poeta é nascido. Orator fit é na forma ativa, orador se faz por si mesmo, por seu esforço. Bom, mas será que isso funciona assim mesmo? Será que isso é verdade? Não haverá um exagero retórico do professor? Vamos à história. Havia na Grécia antiga um homem que queria ser orador, mas não dispunha dos recursos de que hoje nós dispomos. Ele ia falar no Areópago, aquele espaço imenso, aberto, vazio, e tinha alguns pequenos problemas. O primeiro deles é que ele era gago. Eu acho que não precisaria dos outros. Mas vamos lá, ele era gago. Imagine um orador gago. O segundo é que ele tinha a voz fraca, mal formada. E um orador com a voz fraca, mal formada, o que é que pode conseguir? Não havia amplificador. Então ele dependia da sua voz para falar naquela amplidão. Em terceiro lugar, ele tinha cacoete. Cacoete é horrível porque distrai a atenção das palavras para a imagem. E o cacoete dele é que, enquanto falava, os seus ombros se alteavam alternadamente. Imagine isso aqui. Então está aí o quadro. Um orador gaguinho, com a voz bem fraquinha, cacoete. Dá para tirar o time de campo, não dá? Mas ele tinha a intenção, a vontade, a decisão de falar. Ele queria falar, queria ser orador. E querer é poder, nem sempre. Querer é poder quando sai da esfera meramente volitiva e vai para a esfera prática. Não havia o curso do Reinaldo Polito, nem o meu, nem o de tantos outros grandes professores.
não havia fonoaudiólogos também. Ele teve que recorrer, então, a um repositório de valor que todos nós temos, a um recurso que está presente em todos nós, que é a mente, a inteligência, a imanência de Deus em nós. E foi lá, buscando, que ele desenvolveu um método. Curioso, ele enchia a boca de pedras, de pequenas pedras, de seixos, ia falar junto à arrebentação do mar para cobrir com a sua voz o ruído das ondas quebrando no rochedo, e falava debaixo de duas espadas nuas, de tal maneira que quando o seu ombro alteava, feria-se, sentia dor, e a dor, vocês sabem, é um dos bons remédios para consertar nossos males. Resumo da ópera. Ele se tornou orador, mas não apenas um orador. Tornou-se o maior orador da sua época e um dos maiores da história da humanidade. Refiro-me a Demóstenes, que viveu, aliás, numa época esquisita, em que a pessoa morria antes e nascia depois. Ele viveu de 384 a 322 antes de Cristo. Está aí. Se ele pôde vencer todas essas dificuldades, maiores do que a sua, evidentemente, e se tornar um grande orador, nada impede que você também se torne. Isto é oratória. Claro que, resumidamente, nós temos um curso de oratória em que ministramos toda a matéria. E ali nós mostramos que as dificuldades que o candidato a orador tem que enfrentar são apenas 3. Inibição, a pessoa sabe, mas não consegue verbalizar o conhecimento. A segunda delas é a sua dificuldade de manter uma coerência, é a desconexão. E a terceira delas é a prolixidade, excesso de palavras para traduzir apenas uma ideia, um pensamento. Ali nós ministramos o curso buscando combater a cada um desses elementos. E oratória moderna, o que é? São os princípios da oratória aplicados à nossa época, que é uma época diferente, é uma época de velocidade, é uma época em que se exige concisão. Antigamente, os discursos eram muito longos. Se vocês forem ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vão encontrar São Paulo em Troas, falando na véspera de sua viagem, e diz o texto que ele alargou a sua fala até meia-noite. E um jovem que lá estava, no terceiro andar, Eutico, dormiu durante a fala de Paulo, caiu e acabou falecendo. Mas Paulo foi até lá junto dele, viu que o espírito ali ainda estava e lhe devolveu a vida. O curioso, Polito, é que ele continuou falando até a alvorada. Imagine isso nos nossos dias de rapidez. Também, Fidel Castro, que é mais próximo do nosso tempo, se notabilizou por fazer discursos de até 7 horas de duração. Imagine, só sendo ditador. Mas ele próprio, a certa altura, disse: descobri, talvez um pouquinho tarde, que os discursos devem ser curtos. Então, uma das recomendações: discurso curto, comunicação curta, dizer aquilo que realmente interessa. O próprio Jesus nos faz uma recomendação. Ô, Nicinha querida, está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 7. Um pouquinho antes, 2 versículos antes dele ensinar a oração modelo. E ele diz assim: não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Vou repetir. Não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Além, a partir do versículo 9 até o versículo 13,
ele nos dá a oração modelo. E a oração modelo tem apenas 5 versículos. Então, ele dá prova daquilo que ele ensinou a fazer. Outra personalidade bíblica, Salomão, o grande Salomão, diz no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, sejam poucas as vossas palavras. Em 1976, nos Estados Unidos, deu-se em um debate político o encontro de 2 candidatos à presidência da República. Um era Gerald Ford, então ocupando a presidência que havia sido deixada por Nixon. Homem de grande conhecimento, de grande postura, porte. E do outro estava Jimmy Carter, que era chamado de plantador de amendoins, um homem da zona rural. E nesse debate final, Ford, numa explosão de conhecimento, falou a respeito de política interna, política externa, Guerra Fria e tudo mais, e disse: esse plantador de amendoim não tem conhecimento de geopolítica, não tem conhecimento dessa estrutura universal. Ele tinha 5 minutos para falar. O mediador, então, deu a Jimmy Carter 5 minutos. Ele disse: eu vou usar apenas 2. Eu não tenho os conhecimentos que tem o meu oponente. Eu não disponho de toda essa versatilidade. Mas eu só vou dizer uma coisa aos americanos: jamais eu vou mentir para os americanos. E com isto, ele ganhou daquele que estava no poder. Bem curto, 2 minutos. Quando ministrava o curso de oratória na Polícia Militar do Estado de São Paulo, o CAES, no Centro de Aperfeiçoamento e Ensino Superior, no curso de mestrado, nós tínhamos numa turma um tempo de 5 minutos para que eles apresentassem o seu trabalho de comunicação oral. Mas, a certa altura, pouco antes, procurou-me o encarregado da programação, Capitão Marlon, para dizer: houve uma alteração no cálculo, vocês terão apenas 2 minutos. E aí eu disse para os meus alunos que eles teriam 2 minutos para fazer a sua apresentação. Muitos disseram: mas 2 minutos? O que se faz em 2 minutos? Eu respondi: quanto dura um comercial de televisão ou de rádio, normalmente? Meio minuto. Você tem 4 vezes isto. E um dos que se apresentaram, então, cumpriu os 2 minutos, fez uma apresentação extraordinária e teve nota máxima. Ele era um capitão chamado Olímpio. Passou depois a major, deputado, e hoje é o nosso senador Olímpio. Tive a honra de tê-lo como meu aluno. Uma outra coisa, um outro fato ocorreu bem antes disso. Foi em 19 de novembro de 1863. Eu não estava lá, eu li. Em 1863, nesse dia 19 de novembro, havia uma solenidade do cemitério de Gettysburg, em relação aos mortos da Guerra de Secessão. E foi convidado para falar um grande advogado e político chamado Edward Everett. E Edward Everett falou durante 2 horas. Depois, estando presente também, Abraham Lincoln pediu para falar. E falou apenas 2 minutos. 272 palavras, não mais do que isto. E arrebatou a história desde então. Aquilo que ele disse em 272 palavras traduz o espírito da democracia verdadeira, da democracia americana. Essas palavras estão escritas lá no seu memorial em Washington. É aquele discurso que ele termina por falar do ideal, que é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Eis aí algumas considerações dentro do nosso tempo. A questão agora é como se deve usar a oratória. Precisamos saber que oratória não é apenas a comunicação para grandes públicos, para grandes massas. Não.
qualquer comunicação falada é oratória. A razão é que oratória tem a sua origem etimológica no latim os oris, que significa boca, e exatamente no genitivo oris, que significa da boca. Portanto, toda comunicação proveniente da boca é oratória. Até mesmo aquela comunicação dialogada, até mesmo aquela comunicação com 2 ou 3 pessoas, também é oratória. E deve respeitar a esses mesmos princípios, a esses mesmos cuidados. E agora, caminhando para fechar o meu tempo, porque eu gosto de pontualidade, e a nossa reunião de hoje não ultrapassará das 22 horas, eu quero pedir ao meu amigo Dr. João Arlindo que me ajude apresentando aquilo que eu chamo o time da comunicação. Os 11 jogadores da comunicação. Vamos lá? Primeiro, clareza. Fale com clareza. Coloque as palavras abrindo a boca para que elas sejam bem proferidas com clareza e chegue aos ouvidos dos seus ouvintes com igual clareza. Não fale cortando as palavras, não fale quebrando uma sequência lógica. Clareza. O segundo jogador, vamos lá? Segundo jogador, João, por favor, na nossa sequência. Coerência. Coerência é falar coisa com coisa. Nem na CEAGESP gostam de ouvir abobrinha. Podem até trabalhar com abobrinha, mas ouvir abobrinha não. Então tem que haver uma coerência, tem que haver uma pertinência. A terceira palavra na nossa sequência, também importante, e sobre ela falamos indiretamente. Terceira palavra. Terceiro jogador, concisão. Concisão significa falar pouco e dizer muito. Para falar pouco e dizer muito, você deve conhecer as palavras, porque no conjunto universal das palavras há uma que exprime exatamente aquilo que eu quero dizer. E quando eu tenho essa palavra, eu resumo tudo o que iria falar em circunlóquios em uma palavra só. Depois desta, nós temos quarto elemento, colocação de voz. Colocação de voz. Coloque bem a sua voz. Para isso, saiba projetá-la. Há pessoas que falam para dentro. É difícil ouvi-las. Então, projete a sua voz. E alguém poderá dizer, mas a minha voz é ruim, é fraca. Pois bem, Demóstenes tinha esse problema e resolveu sem o recurso que temos hoje de fonoaudiologia. Eu vou contar uma coisa a vocês. Nós temos 3 registros de voz, todos nós. Temos a voz de testa ou de cabeça, que é essa voz aguda, estridente, que eu estivesse usando desde o começo, ai dos tímpanos de vocês. A voz de cabeça. A outra é a voz de peito, essa voz grave, soturna, muito própria para dublar filmes de terror. Entre as duas, nós temos a voz de peito, a voz de glottis. É aquela que nós usamos normalmente conversando. Se você está numa cantina com os amigos, você está usando a voz de peito. Você vai sair, você vai chamar um táxi com a voz de peito? Táxi, táxi. Vai? Não é possível. Você tem que usar o quê? A voz de testa. Táxi! E aí ele vai atender. Então, nós temos esses 3 registros de voz e nós temos que saber em que momento usar a voz estridente, a voz de peito, mas chamando para uma proximidade, para uma intimidade, e a voz de garganta. Agora vamos para o próximo jogador. Quinto jogador da nossa escalação. Certeza.
O meu método diz assim: não fale se não tiver certeza do que vai dizer. Procure conhecer, aprofundar, estudar, buscar e tenha certeza. Porque a incerteza ou a falta de certeza já é um motivo para a inibição. Ocorreu há alguns anos, nos anos 2000, um fato curioso, que foi o encontro do G8 no Japão, em que deveria falar Yoshiro Mori, primeiro-ministro do Japão, e deveria saudar Clinton. Mori não fala inglês. Não seria problema, podia usar um intérprete ou coisa que o valha. Mas disseram, não, Mori, esse melhor fala inglês, né? Status, né? Mas não sabe falar? Não, você vai falar só duas palavras. Preste atenção. Primeiro você vai dizer, how are you? Como vai você? Ele vai dizer, bem, obrigado. E você vai dizer, me too. How are you? Me too. How are you? Me too. How are you? Me too. Fácil. No dia, porém, talvez traído pela emoção, ao invés de dizer, how are you? Ele disse, who are you? Ora, perguntar para a pessoa, então, mais conhecida do mundo, quem é você? É gozação. E Clinton, que é um grande gozador, em mais de um sentido até, disse, eu sou o marido de Hillary Clinton. E Mori disse, eu também, me too. Imagine a repercussão disso na imprensa universal e internacional. Então, se não tiver certeza, não fale. Pesquise muito, estude muito. Próximo jogador da nossa equipe, criatividade. Uma das coisas que quebram a atenção do auditório, dos ouvintes, é o discurso repetitivo. É você ouvir de novo aquilo que já ouviu muitas vezes. Seja criativo, inove, transforme. Você tem aqui em seu cérebro 100 bilhões de neurônios que fazem conexões entre si e lhe podem dar ideias novas e criativas. Outro jogador, por favor. Sétimo jogador. Colorido. Colorido significa dar cor, dar vida à sua fala. Isso nós fazemos através das figuras de linguagem. Os orientais dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Jesus falava por parábolas. 2000 anos se passaram e ele continua sendo repetido nas palavras, nas parábolas que então proferiu. Cumprindo, aliás, o que ele dizia. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O valor do colorido é que, além de tornar mais leve o discurso, a comunicação, torna mais fácil a sua compreensão, porque, baseando-nos numa figura, nós temos mais facilidade de assimilar aquilo que está sendo dito. O próximo jogador, correção. Tome cuidado. Você não precisa ser um linguista, um gramático, um filólogo, mas você tem que conhecer a correção das línguas que compõem o seu vernáculo. No curso de português e gramática portuguesa, eu coloquei uma frase. Saber bem a própria língua não é virtude de alguns, é dever de todos. E a nossa é uma das mais belas, ricas, sonoras, flexíveis línguas do mundo. Minha filha, que estudou na Itália, num ambiente em que havia pessoas de todas as partes do mundo, e as línguas oficiais eram inglês e italiano, volta e meia ouvia pedirem-lhe que falasse em português. E ela dizia, mas não adianta, vocês não entendem. E diziam-lhe em resposta, nós não entendemos, mas adoramos ouvir, porque é uma língua sonora, é uma língua gostosa. Não há razão, portanto, para nós ficarmos nos apropriando de palavras que não são do nosso idioma desnecessariamente. Há palavras que são necessárias, nós precisamos incorporá-las, mas há algumas que não. Então, vamos fugir disso e vamos fugir também dos erros gramaticais. Não é difícil, dê uma olhadinha na gramática. Se tiver alguma dúvida, vá ao próprio dicionário. Hoje nós temos um professor imbatível,
que é o professor Google, recorram a ele. Vamos à próxima palavra e o próximo jogador. O próximo jogador chama-se contato visual. Quando você falar em público, olhe para o público. Há pessoas que têm medo de olhar para o público e falam olhando para baixo. É um dos 4 pecados capitais. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui nesta noite para me... Não. Outros fazem o contrário e olham para o teto, olham para cima, numa atitude até sacerdotal. Quantos rostos amigos eu vejo nesta sala, quantas fisionomias que... Como? Olhando no teto? Só se houver espelho no teto, o que, convenhamos, não é o caso de auditórios. Outros fazem uma coisa ainda pior. Olham para um ponto fixo no infinito, acima de todas as cabeças, porque disseram que quando ele olha para um ponto fixo no infinito, dá a impressão de que está olhando para todos. Isto vale para a televisão. Você olha para a luzinha, mas no auditório, não. Outros fazem a pior de todas as opções. Elegem uma pessoa no auditório e falam olhando para essa pessoa o tempo todo. Isso constrange a pessoa e deixa os demais também numa situação desagradável. Por que não olha para nós? Por que só olha para aquela pessoa, para aquele lado? O que fazer então? Olhar para todos, distribuir o olhar entre os que estão à esquerda, à direita, os que estão à frente, os que estão no fundo, mostrando que todos são importantes para o palestrante, para o orador. Próxima palavra, próximo jogador. Cortesia. O orador nunca pode ser descortês. Nunca. Mesmo quando à sua volta estão conversando. Eu ouvi certa vez, no AMB, um orador parar o que estava dizendo, voltar-se para aquele grupo e dizer: agora eu estou falando, depois eu lhes darei a palavra e vocês falarão. Criou um ambiente desagradável, que não precisava ser criado. O que fazer? Uma das coisas é parar de falar. Eu vou descer. Porque aí o silêncio vai denotar aquele grupo que estava falando, ou aquela pessoa que estava falando, e ela vai se sentir constrangida sem que você tenha que quebrar a cortesia. Jamais deixe de usar palavras corteses, educadas, diplomáticas, principalmente nós que somos diplomatas civis. Jamais, jamais. São Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. As vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para que saibais responder como convém a cada um. Um provérbio árabe diz: pode-se curar a ferida feita por uma espada, jamais a ferida feita por uma palavra. Quantas pessoas têm sido destruídas em sua carreira, em seus ideais e até em sua vida, por palavras mal proferidas. Pense bem nisso, é muito importante. E agora, para fechar, o último jogador, a última palavra. Corporalidade. Pierre Vai escreveu um livro chamado O Corpo Fala. E, na realidade, o corpo fala. É necessário que nós, então, saibamos manter uma postura corporal condizente, uma postura corporal elegante. Se a tribuna, não é para você se debruçar na tribuna. A tribuna é para suporte de papéis ou alguma coisa assim, não para suporte do corpo, de maneira alguma. Um estudo feito nos Estados Unidos, já há um bom tempo, nos anos 50, determinou qual é a proporção dos elementos que compõem uma comunicação. São 3. A palavra, a inflexão verbal e a corporalidade. Essa pesquisa, de Mehrabian e Ferris, demonstrou que a palavra
influi em apenas 7%. Pasmos? Alguém vai pensar, mas JB, justamente você que tinha um programa chamado O Poder da Palavra, vem dizer que a palavra contribui com apenas 7%? Sim, mas é a palavra solta, sem inflexão, sem entusiasmo, falada desse jeito. O segundo elemento é a inflexão de voz, a maneira como você pronuncia a palavra, o vigor que você dá à palavra. E aí você agrega 38%. Por isso, Joseph Conrad escreveu: dê-me a palavra certa, correta, portanto, com o tom de voz exato, e eu moverei o mundo. O terceiro fator é a corporalidade. É o porte, a postura, é o traje, é a expressão fisionômica, é o cuidado facial. Esse conjunto responde por 55%. Portanto, aqui está o efeito da retórica, que se vale de todos esses elementos, agregados à eloquência e os dois formando a oratória. São 8 horas e 58 minutos. Termino aqui a minha apresentação. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Gostaria de falar muito mais, porque o assunto é imenso e apaixonante, mas nós temos dois grandes mestres da comunicação conosco e queremos ouvi-lo. Então, eu peço ao meu querido amigo César Romão, amigo de mais de 30 anos, que, por gentileza, faça seu pronunciamento. Você tem 10 minutos. Querido irmão, vamos aqui. Entrou o som? Entrou. Entrou. Meu querido amigo João Batista de Oliveira. Na realidade, o professor Reinaldo Polito devia me preceder, porque eu sou aluno seu e dele. Então, o aluno está falando antes aqui agora do outro professor. Mas você citou aí no seu início que nós somos os 3 mosqueteiros, Aramis, Athos, D'Artagnan e Porthos, mas eles são 4. E nós estamos em 3, e isso é porque você vale por 2 na sua área de comunicação, e Alexandre Dumas já sabia disso. Quero deixar aqui o meu abraço à nossa querida Eunice, Alicinha. Adorei vê-la aqui, assistindo aqui a sua palestra. João, eu sempre aprendo com você. Inclusive, quando nós estamos juntos aí em alguns eventos, o João... Aí, Eunice, um beijo grande para você, viu? O João é uma pessoa espetacular. Ele tem fala para todas as situações. Todas elas, sem exceção. Nós tivemos recentemente aí um almoço no Mosteiro de São Bento, um grupo ao qual fazemos parte, e lá ele conseguiu emocionar a todos os presentes falando a monges. E isso é uma dádiva, né? O conhecimento bíblico, João Batista também é espetacular, ele sempre usa isso muito bem nas suas palestras. Cita pessoas extremamente importantes. Eu fiquei um pouco emocionado aqui, João, porque você citou o Pierre Vai. Foi um queridíssimo amigo, vivemos muito juntos, fizemos a Universidade da Paz, fundamos a Universidade da Paz praticamente juntos em 1988, por aí. Você fala e ensina. Eu acho que você tem algumas características, João, que eu tento preservar na minha vida, na minha carreira. É falar ensinando, ter vivenciado ao máximo aquilo que você fala e andar à sombra das suas palavras. E essas características você tem, e eu admiro muito isso nas pessoas que têm uma profissão, amam a sua profissão. Falar sobre você, João, é muito difícil, porque é só elogio. Eu não tenho nada a comentar que não seja elogio. Ainda mais eu que já o vi brilhar nas principais tribunas desse país. Talvez as pessoas que estejam aqui participando não tenham ideia do quanto o JB brilha em todas as tribunas e momentos, em Rotary, maçonaria, eventos
de entidades. Recentemente aí ele tem um pronunciamento dele que eu gosto muito, que foi lá no Museu do Ipiranga. Vamos ver se o João lembra dessa aqui. Lembra, João? Eu acho que foi a instituição do Dia do Maçom, se não me engano. Foi isso? Foi o Maçom na Independência do Brasil. Maçom na Independência do Brasil. Imaginem vocês, JB na escadaria ali do Ipiranga, e fazendo um pronunciamento fantástico. Eu nem sei se você tem essas imagens aí, mas se tiver, eu quero recomendar às pessoas que assistam. João, que Deus te ilumine, te mantenha assim, com esse vigor, com essa alegria, com esse amor pela profissão. Nós que ensinamos, eu, você, Reinaldo Polito, vocês muito mais, né? Porque vocês são professores, vocês têm alunos, dão aulas. Eu sou palestrante, sou escritor. A gente sabe que essa é uma profissão de doação ao professor Reinaldo Polito. Rendo-lhe minhas homenagens, querido mestre. Eu vou até provar essa homenagem. Ó, eu estava aqui até com um livro seu na minha mão aqui, ó. Tá certo? Como se fosse uma homenagem aí ao professor Reinaldo Polito. Ele contagiou até a filha dele, viu, JB? Ó, escreveu aqui o Reinaldo Polito junto com a Raquel Polito. É extraordinário. E eu quero que você, João, mantenha esse vigor, essa energia, essa capacidade de aprender que você tem, de sempre trazer coisas novas. Eu já te ouvi muito, como você mesmo disse, a nossa amizade vai beirando aí quase 40 anos, desde 1977, por aí. E hoje, por incrível que pareça, apesar de ter te ouvido, né, durante todos esses anos, estávamos juntos em diversos eventos e particularidades aí da nossa sociedade, eu hoje aprendi ainda mais algumas coisas com você. E isso é bom. Eu fico feliz porque você tem nisso aí uma missão e você vem cumprindo bem a sua missão. Eu espero que você seja ouvido por mais e mais e mais e mais e mais pessoas. Você foi tão claro na sua comunicação. Eu prometo a você, eu juro a você que eu tentei elaborar uma pergunta aqui para você, diante de tudo aquilo que você falou. Mas eu não consegui, porque você tem essa qualidade. Você é uma pessoa que explica o que tem que ser explicado e fala de uma maneira que o seu público entenda. Eu quero te dar parabéns, deixando aqui o meu abraço, mais um abraço aqui na Eunice, nossa querida Eunice, que sempre me recebe muito bem. E eu quero que você brilhe. Eu só tenho uma ressalva e uma reclamação a fazer a você, meu querido João Batista. Esta reclamação tem mais de 30 anos, porque eu fiz essa reclamação a você ainda na minha casa, quando eu morava num apartamento na rua Nova York, se não me engano. Aquele dia na minha casa, eu falei assim para você, e já tem uns 25 anos ou mais que eu saí de lá, o que você está esperando para fazer um livro de oratória baseado na Bíblia? E você não escreveu até hoje. Isso é pecado, João Batista. Porque o público e o conhecimento bíblico que você tem e essa junção que você poderia fazer, a oratória segundo a Bíblia, tá certo? Os grandes oradores da Bíblia, eu já te dei 2 títulos aí para você escrever e você faria isso com maestria e facilidade. Então, a única coisa que eu tenho a reclamar com você é essa, que eu reitero aqui essa reclamação que tem mais de 30 anos, e eu desejo a você muito sucesso, parabéns, fico feliz. Aqui estou vendo o Sebastião aqui, meu querido Sebastião também. Um abraço, Sebastião. Saudade, faz tempo que a gente não se encontra. E fico aqui aguardando aí, Sebastião. Meu abraço aí, viu? Eu fico aqui aguardando novas informações, novos livros, novas ações suas. E eu já, quando essa pequena crise passar, que nós entrarmos nesse admirável mundo novo, eu tenho certeza que eu vou voltar a te ouvir praticamente aí com mais assiduidade. Meu abraço a você, a todos que estão aqui nessa sala. Rendo as minhas homenagens também aqui ao professor Reinaldo Polito, esse ícone que nós temos aí. E que bom que somos amigos. Que bom que nós temos respeito pela nossa profissão, pelo nosso coração, pelos nossos trabalhos, pelas nossas famílias que se gostam muito também.
A profissão é assim. Profissão não tem concorrência. Profissão é soma, é igual bêbado. Se junta para beber. É assim. Quando as pessoas têm a mesma profissão e amam a profissão, é igual bêbado. Se junta para quê? Para beber, só para beber, nada mais. João, eu desejo sucesso a você e meus parabéns. Fico aqui com vocês sem interferência mais, a não ser que eu seja requisitado aí e alguém queira ser castigado com mais um pouquinho de ouvir o César Romão. Parabéns, João. Obrigado, meu querido amigo. E diante desse plenário, nós estamos com 66 pessoas na sala, é um número expressivo de testemunhas. Então, eu tenho que aceitar o seu repto, o seu desafio, e dizer que vou providenciar. Eu tenho 2 outros livros à frente, mas eu vou providenciar. Esquece os 2, João. Um deles Estou falando... Guiomar é prioridade. Viu? Guiomar é prioridade. Obrigado, meu irmão. Boa sorte. Obrigado. Obrigado por essas considerações tão generosas. Eu não esperava isso, não. Pensei que ele fosse criticar. Pensei que ele fosse colocar algumas ressalvas. Agora, o nosso grande mestre de oratória, com a quantidade imensa de livros circulando pelo mundo todo, uma referência internacional em oratória, Reinaldo Polito, com a palavra. Está sem som. Agora. Sem som? Não, está ativado. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Agora estamos. É aí. Sim. Ok? Ok. Ok? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos escutando. Ok. Então, meu queridíssimo amigo JB, meu queridíssimo amigo César Romão, uma delícia estar com vocês aqui e que prazer ouvir esses 2 grandes comunicadores que nós temos. O JB deu uma aula com começo, meio e fim, e é interessante que quem é professor de oratória carrega uma responsabilidade enorme, porque o professor de oratória fala e precisa demonstrar nas suas atitudes o exemplo daquilo que ele está falando. É exatamente o que acontece com o JB. Ele fala, por exemplo, quando ele fala em projeção da voz, ele está na sua comunicação projetando de forma perfeita a sua voz. Quando ele fala a respeito da clareza, da dicção, da maneira de pronunciar as palavras, se nós observarmos bem, ele pronuncia corretamente todos os sons das palavras. E o mais interessante ainda, porque algumas pessoas querem pronunciar bem as palavras, mas forçam a pronúncia. E aquele que está ouvindo percebe que aquela dicção, aquela pronúncia não é natural, não faz parte da vida da pessoa. E não fazendo parte da vida da pessoa, ela se torna artificial. Sendo artificial, ela demonstra que não tem domínio daquilo que está fazendo. Demonstrando que não tem domínio, ela não tem autoridade. E se não tem autoridade, não tem credibilidade. Portanto, um dos pontos importantes, que a coerência que o JB destacou tão bem aí na sua apresentação, essa coerência entre a técnica da comunicação e a demonstração dessa técnica pela forma como ele faz a sua apresentação. A gesticulação, por exemplo, se nós observarmos bem, durante todo o tempo, o gesto do JB acompanhou perfeitamente o ritmo e a cadência da fala. Nos momentos em que a fala era um pouco mais contundente, um pouco mais forte, o gesto mais contundente, mais forte, naqueles instantes em que ele falava de maneira mais suave, de maneira mais meiga, o gesto também mais suave, mais moderado. Então, essa harmonia que existe entre a inflexão de voz do JB, a mensagem que ele transmite e também a sua comunicação. JB, é um prazer, é uma aula, como disse o César Romão, porque você vai falando, nós vamos observando e, ao mesmo tempo, vamos vendo como essa técnica é aplicada na sua comunicação. O César Romão, eu não gosto muito dele, não. E aqui está um dos livros dele, O Milagre do Acaso, e não vai dar para ver, evidentemente, mas esse livro ele dedicou a mim. Então, imagina a alegria que eu senti quando vi um livro dedicado a mim. Então, esse livro eu guardo com um carinho muito grande
e essa admiração que eu tenho pelo César Romão. Até na abertura disseram que ele tem alguns livros na Alemanha. O César Romão tem livro em 50 e tantos países. Só na Rússia ele conseguiu ter 9 livros publicados. Imagine, quem publica 9 livros aqui no Brasil já fica feliz da vida. 9 livros publicados e com grande sucesso na Rússia, isso realmente não é para qualquer um. Minha admiração por você, grande, queridíssimo amigo César Romão. Um ponto importante que o JB... Me avisem, por favor, quando encerrar o meu tempo, que eu não marquei a hora que eu estava começando. Um ponto importante que o JB colocou na sua apresentação, e foi a coerência. Eu quero lembrar aqui, com certeza, a melhor aula de oratória ministrada até hoje, que foi o Sermão da Sexagésima do Padre Vieira. Em 1655, Vieira dando um puxão de orelhas nos padres, porque eles estavam ali perdendo os seus fiéis, ele deu uma aula de oratória. Tudo que nós precisamos saber sobre o orador, sobre o ouvinte e sobre o conteúdo, nós encontramos nesse pequeno sermão, que é o Sermão da Sexagésima. É tão importante que, se nós pegarmos os sermões do Padre Vieira, o primeiro sermão é o Sermão da Sexagésima. E quando ele fala sobre coerência, ele diz o seguinte: sabem, padres pregadores, por que fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque nós pregamos apenas aos ouvidos. Nós não pregamos aos olhos. Sabem por que o Batista convertia tantos pecadores? Porque assim como suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. 1655. Se nós trouxermos esse conceito maravilhoso para os dias de hoje, isso cabe como uma luva dentro da nossa sociedade. E o JB falou também com muita propriedade a respeito da emoção. Isso é um ingrediente importantíssimo. Ele até concluiu o papel do orador exatamente com a emoção, que vai tocar a alma do ouvinte. E o Quintiliano, nas instituições oratórias, diz algo maravilhoso a respeito da emoção. Ele diz: como é que eu, como advogado, posso convencer um juiz da minha dor se ele percebe que eu choro com os olhos enxutos? Ora, então, é a coerência e a emoção sendo apresentada para a plateia. E alguns falam assim: não, mas eu não consigo. Demonstrar emoção não é mentir, porque a mentira não faz parte da oratória. A verdade é pressuposto básico da oratória. Aquele que fala o que não está sentindo, aquele que não está vivenciando, é ator e não é orador. Mas alguns transmitem determinadas mensagens e não conseguem interpretar o sentimento daquilo que estão dizendo. Falam em alegria com cara de tristeza, ou falam em tristeza com cara de alegria. Então, nesse momento, é importante que o orador interprete o seu próprio sentimento, para que as suas palavras possam encontrar eco e chegar exatamente na alma e no coração dos ouvintes. A comunicação é maravilhosa, você trouxe para os dias de hoje com bastante propriedade, foi fazendo esse desenvolvimento histórico até chegar aqui. E quando você falou nos dias de hoje, você falou a respeito da objetividade. E para encerrar a minha apresentação, e tem que ser assim mesmo, porque hoje as pessoas estão muito ocupadas, as pessoas estão muito atarefadas. E quando alguém vai apresentar uma proposta, quando alguém vai apresentar um projeto importante, é uma pessoa importante que vai aprovar ou não esse projeto. E essa pessoa importante normalmente não tem tempo. Então é preciso aprender a ter objetividade para, em pouco tempo, conseguir resolver as situações que vão surgir. Não quero me alongar aqui, porque acho que já estourei o nosso tempo. Não, não estourou, não. O bom professor tem um relógio biológico que faz com que, mesmo não consultando o relógio mecânico, ele saiba conduzir as suas palavras dentro do tempo. Ambos, como bons professores, perfeitamente dentro do horário. São 9h08. Nós vamos até 9h50 com perguntas. Perguntas, a parte, o que quiserem fazer. Às 9h50, nós vamos caminhar para o encerramento. Então, por gentileza, agora quem coordena as perguntas é o meu querido amigo e xará João Arlindo.
Quem quiser falar, levante a mão, por favor. Tem a indicação aí no painel. Aí embaixo tem reação. Alguém que está identificado como Galaxy, eu não sei quem é, então ele pode desabilitar o microfone e entrar. Na sequência, depois dele, a Rosemary e Sérgio Tales. Galaxy. Rosemary. Oi, boa noite. JB, para não falar Bi, né? Eu não tenho uma pergunta, não. Eu quero te agradecer imensamente, porque esta noite eu vou dormir multimilionária. Pelo teu conhecimento, pelo teu enriquecimento. Eu ia sair antes dessa reunião, porque eu tinha um compromisso com meus filhos por causa do coronavírus, e eu desisti, simplesmente, porque você me encantou, parecia uma cobra. Eu quero te agradecer, só isso, de todo o meu coração. E passa o telefone aí, eu acho que eu vou precisar te contratar, porque eu tenho que dar uma palestra aí também, na Jetro. Eu preciso, né, focar. E aí, te agradeço, viu? De todo o meu coração. Obrigado. Obrigado, Rosemary. Agora com a palavra o Sérgio Tales. Eu conheço ela, somos de intimidade. Entendeu? Sérgio. Sim, Sérgio. Mas eu tenho que encerrar. Agora o pessoal vai... Quando o senhor quiser entrar lá como turista, deixa acabar essa pandemia, quando eu viajar assim. Há microfones abertos. Por favor, vamos deixar só da pessoa que está fazendo a pergunta. Querido amigo, meu Consegue me ouvir confrade. bem? Ok. Vamos lá. Primeiro, assim, parabenizar essa aula de tanta qualidade e primor, né? Onde só tem especialistas falando, então é muito qualitativo, né? Para nós, assim, é um grande prazer. Só esclarecer que Sérgio Tales é meu nome artístico e na academia William Shakespeare é Sérgio Lista Júnior, que é o meu nome de registro mesmo, né? Vamos lá. Eu queria só lembrar de uma situação que eu li há muito tempo, né? Que na época eu não tinha nascido ainda. Foi num debate importante do Nixon com o Kennedy, que as pessoas que acompanharam esse debate pelo rádio disseram que o Nixon ganhou, que ele se sobressaiu. E quem assistiu o debate pela transmissão da televisão, que, se não me engano, foi o primeiro debate presidencial americano televisionado, entende que o Kennedy, né, se sobressaiu e ganhou, né? Daí falam do carisma do orador, da pessoa, né? Estabelecendo uma ligação que não tem nada com política, de forma alguma, né? Mas, para completar essa coisa do carisma, eu pergunto em que nível você faria uma análise de como o nosso Luiz Inácio Lula da Silva, né? Porque é um cara assim que ele tem um carisma que se destaca, mesmo não tendo um português adequado, etc, né? Mas como você estabelece essa questão do carisma para um orador? É isso. Muito bom, meu querido confrade da Academia William Shakespeare, nosso vice-presidente. O que acontece é que carisma grego quer dizer dom, quer dizer dádiva, é alguma coisa especial que algumas pessoas têm. E o Lula, sem dúvida alguma, no tocante à comunicação, ele é uma fera. Porque ele sabe chegar lá no ouvido, na mente e no coração das pessoas. Ele sabe converter a sua comunicação em uma catequese. Tanto que
considerando a sua história, um garoto do sertão nordestino, vindo para essa cidade de São Paulo, esse monstro de concreto, num pau de arara, em condições as mais difíceis, chegou a presidente da República e conseguiu reeleger-se. Isto graças à sua maneira de falar, o seu carismático dom de falar, de transmitir ideias e sentimentos, de converter pessoas. Mais de uma vez eu o vi falar, inicialmente tendo um papel à mão. E, de repente, diz, não vou falar o que está aqui. Deixa o papel de lado e passa a falar, seria de improviso, porque sentiu que aquilo que estava no papel não correspondia à expectativa do seu público. E uma das coisas que ensinamos no nosso curso de oratória, sem dúvida o Polito também, é que você tem que conhecer o seu público para que você possa direcionar a sua fala nesse sentido de ser agradável ao público. Ele sabe fazer isso. Eu gostaria de ouvir a ponderação, especialmente do meu querido professor Polito. Está funcionando o microfone? Está. Está? Ok. Você queria que eu comentasse a respeito da comunicação do Lula? É isso, JB? Vocês estão me ouvindo? É precisamente isso que nós queremos, sim, ouvir a sua opinião a esse respeito. Depois eu quero que o César também diga alguma coisa. Ok. Você sabe que eu escrevo no UOL. Toda semana tem um texto meu, publico os meus textos às terças-feiras. Eu sou o mais antigo colunista do UOL na área de economia, carreira, comunicação e comportamento. Toda semana tem um texto meu lá. Entre textos e vídeos, já no UOL foram quase 1000 publicações. E uma delas, eu falo exatamente a respeito do Lula. Aprenda a falar em público com o presidente Lula, porque ele com mais de 80% de popularidade na época, e as pessoas queriam saber como é que alguém com a sua comunicação atinge esse nível extraordinário de popularidade. E ali vai bem ao encontro daquilo que você disse. Ele tem essa capacidade de fazer uma leitura do ouvinte e dizer exatamente aquilo que o ouvinte gostaria de ouvir naquele momento. Por exemplo, quando eu treino um político para fazer os seus comícios, eu não vou ensinar o político a mentir, mas entre as diversas possibilidades que ele tem de discurso, ele vai eleger aqueles temas que possam ir mais facilmente ao encontro às aspirações dos ouvintes. E quando ele consegue isso, o resultado é sempre melhor. E o Lula tem essa habilidade. Até outros textos que eu escrevi a respeito dele, um deles era que o Lula deveria falar de improviso. Eu cito ali alguns momentos em que ele tentou fazer a leitura e não se saiu bem. Por exemplo, quando ele foi fazer a defesa dos Jogos Olímpicos, ele usou o teleprompter, aqueles vidrinhos que ficam ali na frente, e alguém deve ter falado para ele, olha, você olha o texto que corre de um lado e depois você olha para o outro lado, o mesmo texto está correndo ali. Então ele ficava olhando e quando ele virava a cabeça para cá, mas os olhos continuavam lá. E depois, num outro exemplo também na ONU, alguém deve ter falado que ele deveria olhar para a plateia, ele só levantava os olhos para o teto e não via, não tinha foco de comunicação visual. E quando falava de improviso, ele era muito envolvente. Eu tenho alunos empresários, um deles de uma grande empresa, disse que levou o Lula. Ele chegou na empresa sem saber absolutamente nada daquilo que iria apresentar. Deram lá algumas informações, em 5 minutos ele leu, fez o seu discurso, fez a sua palestra e os executivos da empresa choraram no final da apresentação. Aquele que não gosta do Lula fala, não, é um mentiroso, é um ladrão, é um bandido. Estamos falando aqui da comunicação dele, estou constatando fatos reais, aqueles que aconteceram. E mais, quando perguntam de como é que fala o Bolsonaro, como é que fala o Fernando Henrique Cardoso, como é que fala o Lula, como é que fala o Michel Temer, ninguém chega numa posição como essa se não tiver uma boa comunicação. Ninguém. Você pode não gostar daquele jeito, você pode não aceitar os métodos, mas tem uma grande comunicação, se não conseguiria envolver tantas pessoas assim para que votassem no nome dele. Porque comunicação é resultado.
faz uma apresentação oferecendo um produto, pode falar maravilhosamente bem. Se não conseguir vender o produto, a comunicação teve problema. Vai fazer a apresentação de um projeto e o projeto não é aprovado, tem problema de comunicação. Então, comunicação boa é aquela que também dá resultado. Então, se alguém faz um discurso político e consegue resultados a partir do discurso que é aquele que deseja, que é o voto do eleitor, a comunicação tem qualidade para ele. Muito obrigado. César Romão quer dizer alguma coisa? Sim, olha, tem um lado do Lula que talvez pouca gente conhece. Eu vou lhe dizer como eu conheci o Lula. E por isso que ele é esse grande comunicador, porque ele não é um comunicador de hoje. Ele não é um comunicador do tempo que ele resolveu se candidatar. Ele é um comunicador muito antes disso. Em 1976, a minha fábrica estava instalada na Vila Prudente, na rua Imbituba 203, e São Bernardo inteiro entrou em greve, e um caminhão parou à porta da minha fábrica. Em cima desse caminhão, com uma pequena caixinha de som, estava Luiz Inácio Lula da Silva. E ele falou ali aos meus jogadores daquela época, e eu fiquei ouvindo aquela maneira simples de falar, passiva, impulsiva, e ao mesmo tempo até às vezes emocionado, sabe? Eu falei, rapaz, esse daí é um sindicalista, o sindicato dos metalúrgicos que está rodando as fábricas no bairro da Vila Prudente. Eu não pararia na fábrica só para ele voltar aqui e fazer o discurso desse. Eu gostei muito do que ele falou aqui. Muito interessante, porque ele tinha conhecimento do fato. Ele já era uma pessoa que procurava se informar e transformar essa informação numa linguagem própria. Saiu o som. Lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Muito bom. Muito obrigado, meu amigo. Doutor João, continuamos com a palavra. Ok. Tem alguém com som, com o microfone ligado? Sim, eu estou me identificando aqui. Marco César, São Paulo. Por favor, desligar o telefone. Obrigado. Agora com a palavra a doutora Odalis. Olá, boa noite. Muito obrigada Boa noite, pela grande aula. Aprendi muito. Eu nunca fiz nenhuma aula de oratória, mas eu acho que isso é fundamental. E amei tudo que foi falado. Eu comecei a escrever, a anotar algumas coisas que eu achei muito importante. Eu sou estrangeira, então eu peço desculpas pelo meu português. Talvez não tenha a vocalização adequada, porque eu estou tentando melhorar, mas estamos em processo. Eu tenho uma grande dúvida, porque aqui no Brasil, em muitas palestras, e quando escuto alguns oradores, eu percebo que eles falam num ritmo. Não sei se é pelo fato de eu ser estrangeira, eu percebo na hora de falar, de alguns palestrantes, um certo ritmo, parece tipo uma canção, assim, com as frases, tá. E a minha dúvida é que se realmente aquilo é bom e é importante, se essa colocação dessa voz tem algum sentido, eu gostaria de poder tirar essa dúvida com pessoas tão capacitadas como vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, uma pergunta bem inteligente e vindo de alguém que está conhecendo o nosso idioma. O que acontece é que a língua tem variações, a linguagem, a fala tem variações. É aquilo que se chama inflexão de voz. Se você mantiver sempre a mesma inflexão, você torna monótono ou até desagradável, porque é sempre batendo daquela forma que está batendo, que dá a impressão de que é um martelo, que está batendo numa bigorna, que está batendo num malho, que está batendo ali, acolá. Isso não é interessante. O interessante é fazer oscilar de acordo com o momento. O orador sabe que às vezes ele tem que falar rapidamente, como para exprimir alguma coisa fugidia. E às vezes ele tem que falar lentamente,
pausadamente, silabicamente, para puxar a atenção. Às vezes ele tem que falar alto, às vezes ele tem que falar baixo, de forma intimista. É exatamente aí que está a beleza da comunicação, o encanto da comunicação. Porque uma coisa automática, uma coisa sistemática, uma coisa repetitiva, vai criar uma sensação que não é a melhor para o momento. Muito obrigado. Mas... Ok. Está com a mão levantada aqui, na próxima oportunidade, Doc Teles já está com o microfone aberto. Eu queria aproveitar a minha intervenção para lembrar que a doutora Odalis também nos brindará com uma palestra, divulgaremos logo em seguida. Ela vai falar sobre a área médica que ela atua. E eu agradeço a participação dela. Doc Teles, com a palavra. Minha pergunta é para os três. Eu tenho na clínica atendido muitos jovens e eu descobri que eu sou absolutamente obsoleto perante a dinâmica que o mundo atual se apresenta. Não é? Vocês, mais do que mestres da comunicação, vocês viram como é que toda essa estruturação nasceu. Vocês viram líderes surgirem, artistas, cenários. E aí essa é a minha grande pergunta. Num mundo onde o próprio JB falou da questão dos 30 segundos, que a nossa geração, eu digo porque eu me incluo nessa turma, eu aprendi muito a ver televisão, isso fazia parte, não é, do meu dia a dia. E 30 segundos era o tempo de um comercial. Hoje você tem um story no Instagram que em 15 segundos você tem que prender a atenção da pessoa. Eu brinco que o filme Tubarão, o Steven Spielberg, ele demora 1h30 para 1h20 para apresentar o Tubarão. Para essa geração atual, isso seria insuportável, porque o Tubarão já tem que aparecer os 15 segundos ali para prender a atenção deles. Então, eu pergunto aos três, este cenário, ele pode ser um cenário que nós podemos aprender ou não? Nós temos que nos render e simplesmente abrir mão do nosso lugar e entregar para as próximas gerações, porque é algo muito distante de tudo aquilo que a gente enxergou como realidade. Está desligado o microfone do JB. Agora. Obrigado, Teles, pela sua participação. Eu vou inverter a ordem, vou pedir que primeiro fale Dr. César Romão, depois professor Polito, rapidamente, e depois eu falarei também muito rapidamente para propiciar outras perguntas. César Romão. Teles, o que eu vejo é assim, houve uma evolução cognitiva muito forte nas nossas sinapses nos últimos 10, 15 anos, em função da tecnologia. A tecnologia abriu vários setores dos nossos cérebros que nós não ativávamos com as atividades que fazíamos. As nossas atividades eram muito mais repetitivas do que intuitivas. Hoje, a tecnologia nos ensinou a agir intuitivamente. Por exemplo, quem aqui nessa sala conhece alguém que leu o manual do iPhone e passou a usar o iPhone porque leu o manual do iPhone? Os jovens falam, eu fucei e aprendi. Então, a tecnologia hoje ela nos tornou muito mais intuitivos e imediatistas. Com os jovens, nós temos que entender isso e também sermos imediatistas e intuitivos com eles quando nos comunicamos. Com a palavra, JB.
o professor Polito, por gentileza. Não estou ouvindo, Polito. Estou vendo, né? Eu Agora sim. ministro cursos de oratória há 44 anos. E faço isso de manhã, à tarde e à noite. Eu começo a dar aulas às 8h30 da manhã, são os 2 períodos durante o dia, e à noite saio de lá às 11 horas da noite. Dou aula também sábados de manhã e sábados. O som saiu de novo. Voltou agora. O problema deve ser aí, quando eu estou mexendo em nada. Voltou. Então, a minha vida é dedicada ao aprendizado e ao ensino de oratória. E ao longo dessas décadas, eu fui passando por todos esses momentos. Na época do Rui Barbosa, ele fazia discursos longos, e o Antão de Moraes, numa conferência que fez em Campinas, ele defendendo o Rui Barbosa, ele dizia o seguinte: o Rui Barbosa não é prolixo, o Rui Barbosa é como o mar, ele é grandioso, porque tudo aquilo que ele fala tem importância. Se o Rui Barbosa quisesse fazer uma apresentação hoje, evidentemente que ele não teria plateia, as pessoas não teriam condições de ficar 2, 3 horas ouvindo. Dificilmente, com aquele jeito de falar dele, ele prenderia uma plateia por tanto tempo assim. Existe uma empresa chamada Comscore e ela faz estudos profundos, científicos, muito interessantes. O nível de atenção do ser humano numa apresentação era de 12 minutos. Isso, e depois de 10 anos, fizeram outro estudo, baixou para 5 minutos. Então, nós conseguimos prestar atenção numa determinada mensagem durante 5 minutos. Depois, nós precisamos renovar aquilo que estamos dizendo para ter o ouvinte de volta. E temos lapsos de atenção a cada 8 segundos. Então, veja como as pessoas perdem a concentração com muita facilidade. Foi falado ali no meu currículo que eu dou aula nos cursos de pós-graduação lá na ECA USP, há 20 anos que eu faço isso, e faço, além do prazer de dar a aula, mas também como uma forma de saber se as minhas piadas estão dando resultado, se eu consigo manter a atenção das pessoas, porque essa garotada que está vindo aí, se nós não conseguirmos ter uma comunicação atraente, interessante, envolvente, é evidente que nós vamos ficar para trás. Então, é preciso estar sempre atualizado. Obrigado, professor. A minha opinião é também nesse sentido. O estudo feito pela Newsweek Magazine demonstrou que os 30 primeiros segundos de uma comunicação são fatais. Nós, em oratória, chamamos esse comecinho, essa abertura, de exórdio. E exórdio foi definido por Cícero como a parte do discurso que prepara o auditório para bem receber a mensagem. Então, tem que ser alguma coisa inteligente, rápida e original. Devemos começar com uma forma original. Uma outra coisa que se dizia é que burro velho não aprende, que os nossos neurônios não teriam capacidade de se renovar em aprendizado. A ciência, a neurologia, já demonstrou que continuamos aprendendo desde que queiramos. E nós estamos numa sociedade em evolução. Nós temos que acompanhar a mocidade, porque a mocidade não vai nos acompanhar. No livro O Profeta, Khalil Gibran diz que, que os nossos filhos vivem na mansão do amanhã, onde nós não podemos entrar nem por sonho. Então, nós temos que procurar chegarmos a eles, porque eles não se chegarão a nós. Chegarmos nós a eles é o progresso. Querer que eles cheguem a nós é o retrocesso. Então, temos que nos adaptar, mas passar-lhes sempre o nosso conhecimento. E dizer aquilo que um grande professor e amigo nosso sempre diz: nós temos uma linguagem formal e temos uma linguagem informal. O jovem usa a informal, mas ele tem que ter conhecimento também da regra formal. Prosseguindo. Posso só fazer um adendo? Claro que sim. Só para deixar de curiosidade, existe... O YouTube tem um prêmio chamado Creators. E geralmente ele vai premiar os 10 principais criadores de conteúdo. Eu
ao ver este prêmio, eu percebi que o mundo era outro, porque muito mais da metade das pessoas que estavam lá, eu faço a menor ideia quem são. E são pessoas que movimentam 5 milhões de seguidores, não é? E o mais interessante, para ver como o mundo da comunicação mudou. O vídeo que tem mais dislike do YouTube é uma própria propaganda do YouTube. Então é algo para nós pensarmos como o mundo está cada vez mais se distanciando e se ampliando, e nós, como o JB falou, temos que acompanhar mesmo. Muito obrigado. Professor, doutor João, continue, por favor, distribuindo a palavra. Com a palavra, o senhor Diógenes Sene. Boa noite a todos. Quero aqui primeiro agradecer, né, por essa noite de muito aprendizado, parabenizar a Getro, né, por esse ciclo de palestras aí edificantes, né, que vem contribuindo tanto para que a gente possa continuar nessa caminhada do aprendizado constante. Não posso deixar aqui de agradecer a Cleusa, né, Badanai, pelo convite, né, ao Hélio, que meu irmão, né, também fez esse convite, muito obrigado, o doutor João Arlindo, o doutor Rodrigo Teras, e a todos aqueles que aqui se fazem presentes. Doutor JB, tivemos o prazer de nos falarmos, salvo engano, uns 2 dias atrás, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui assistindo pela primeira vez a sua palestra. Muito, muito enriquecedora. E lá, nessa conversa que nós tivemos, sobre determinado assunto, eu perguntei para o senhor sobre a questão de ter uma missão de vida, né? Se o que o senhor fazia era uma missão de vida. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor, mas por tudo que o senhor respondeu, por tudo que o senhor colocou, eu tenho a certeza que o que o senhor faz é uma grande missão de vida. E por isso, aprendemos tanto hoje, né, com a sua palestra. Eu quero aqui agradecer muito, agradecer ao César Romão, ao Dr. Reinaldo Polito, também que engrandeceram essa noite também, com muito conhecimento, e dizer ao senhor da minha alegria, da minha felicidade, pela primeira vez poder estar junto aqui com vocês, né? Que Deus os abençoe, conceda muita saúde para que vocês continuem nesse trabalho brilhante, contribuindo tanto para cada uma de nossas vidas, não só daqueles que estão aqui, mas com certeza daqueles que vocês chegam. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado, Diógenes, por suas apreciações. Você tem sido muito gentil, especialmente para comigo, nas conversas que temos mantido. Realmente, eu considero como missão de vida aquilo que fazem os professores. É alguma coisa que a gente faz não pela recompensa material, financeira, mas pela satisfação de alma. Não há coisa mais maravilhosa do que contribuirmos para a evolução mental, espiritual, moral de um ser humano. Isso nos gratifica. E isso eu posso dizer em meu nome, do César, do Polito e de todos que desenvolvem o trabalho no magistério. Prosseguindo, doutor João. Doutor João, com distribuição da palavra. Ok. Não temos mais mãos levantadas. Mas o Fábio Ferreirinha levantou a mão, a própria mão, levantou a própria mão. Então, por favor, abrir o áudio do Ferreirinha. Eu que já estou conhecendo aí pelo apelido, viu, Ferreirinha? Primeiramente, meu boa noite a todos e agradecer esse momento tão especial de participação desse evento. O áudio do Ferreirinha não está chegando. Agora sim? Agora sim? Você tem que tirar o fone. Agora sim. Agora está saindo. Ok. Ok, está me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Então, ok? Quem está me ouvindo? Ok.
Ok. Eu até comentei com o JB, algum tempo atrás, sobre nós fazermos um trabalho desse junto à Getro, com todos os palestrantes, um curso de oratória. E nós precisamos, então, definir esse aspecto, viu, JB? Que eu acho que é muito relevante, muito importante, especialmente nesses dias. Nós podemos tratar dessa situação, de fazermos um trabalho mais profundo nesse aspecto, uma aula realmente integral de oratória, porque é muito importante, né? Eu falar do JB é chover no molhado, né? Nós somos amigos, eu tenho uma admiração muito grande por ele, eu tive o privilégio de conhecê-lo e estamos juntos desde então. E nós falamos sobre isso. Eu queria aqui deixar então aberto essa possibilidade de todos os getrianos participarem de um curso de oratória. Essa é a minha participação. E do mais, obrigado por essa oportunidade rica de estar participando desse momento tão especial. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Ferreirinha. Muito obrigado. Continuamos com a palavra. Com a palavra, o nosso irmão getriano, Nuno. Exato. Sim, sim. Ok, Nuno, com a palavra, porque não está aparecendo seu nome aqui, eu tive que buscar na memória o seu nome. Ok. Eu mudei de aparelho, é por isso. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Nuno Menezes, angolano, mas neste momento fui apanhado aqui em Portugal. E algumas questões, de facto, fui já ultrapassado. Muito obrigado. Uma delas é esta última, mas há uma coisa que me chamou a atenção ao Dr. JB. O senhor tem parecências do Fidel de Castro. Sinceramente, até o riso. Então, chamou-me a atenção logo que da primeira vez, desde ontem e hoje, chamou-me essa atenção. E quando tocou, lembrei-me disso. Mas, de qualquer das formas, muito obrigado. Eu queria que falasse mais um pouco sobre o dom da palavra e esta situação da oportunidade de fazermos o curso. Mas já fui ultrapassado. Muito obrigado mesmo. Continuam assim. Eu estou sendo muito impactado com essa oportunidade. Muito obrigado, bem-aja. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado. Estive em Angola, aliás, ministrei um curso em Angola em 2008, naquela época que se caminhava para as primeiras eleições. Eu fui lá ministrar um curso de comunicação oral, comunicação política, muito bem recebido por esse povo maravilhoso que é o povo de Angola. Um povo amável, um povo receptivo, hospitaleiro, maravilhoso. O brasileiro também é assim. Nós temos o sangue. É o mesmo sangue que corre na veia. É verdade. Aliás, há uma poesia chamada Raça, que começa por dizer: o brasileiro tem dentro de si um português, um negro e um índio guarani. O luso deu-lhe a fibra audaz, arrojadiça e a fidalguia própria dessa raça. O índio, a indolência, a preguiça, o amor à pesca, a inclinação à caça. No excesso de carinhos e de zelo, relembra do africano o meigo coração e, às vezes, do cabelo, aquela permanente ondulação. A poesia segue e é muito bonita, mostrando essa nossa formação étnica. Obrigado. Quero falar sobre o dom da fala. Este é o dom do Senhor Deus. É um dom tão precioso que só a sua imagem e semelhança ele concedeu. Mas compete a cada um de nós desenvolver esse dom, transformando-o em arte, arte apurada. Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que vos criou. Nós temos que caminhar para a perfeição. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. E a cada dia devemos dar mais um passinho rumo ao aperfeiçoamento integral de todo o ser que nós somos, esta bênção que somos nós. Muito obrigado por sua intervenção, Nuno. Continua a palavra. Oi, posso falar? Sim, pastor William,
Tem inscrita aqui a dona Ruth Augusta. Tá, porque o horário já tá extinguindo, né? Sim, mas na sequência nós vamos te dar a palavra, tá? Eu estou Tá bom, então. Dona Ruth. Tá. Então, o que eu queria falar, né, que assim, sou JB, estou muito agradecida, né, pelo convite, Rodrigo Teras, César Romão, Reinaldo Polito, né? Eu acho muito importante, eu fiquei muito feliz com a oratória e ainda mais assim, que a oratória é a nossa sobrevivência também. E hoje em dia, no meio que a gente está vivendo, a nossa comunicação é muito importante. Eu vejo assim, a tranquilidade que vocês têm de passar tudo isso para nós. Vocês têm algum exercício assim, ó, de respiração, porque vocês falam com muita calma, tranquilidade, além de todo o conhecimento que vocês têm. Eu acho muito bacana e gostaria de saber se vocês têm assim, alguma estratégia, assim, quando vocês estão se comunicando mentalmente, a respiração, que eu acho muito bacana. Vocês prendem a gente. Polito, comece. Muito bem. Eu vou falar algo que talvez assuste alguns. Eu tenho fonoaudiólogo na minha escola há 30 anos. Nós iniciamos todas as aulas com exercícios de fonoaudiologia. Quando eu defendi o meu mestrado, eu fiz uma pesquisa junto com os fonoaudiólogos, verificando qual é o trabalho que eles desenvolviam. E quase caí de costas, JB. Por quê? Os fonoaudiólogos comentaram que eles faziam exercícios de respiração com os atores, e os atores faziam uma vez, duas, três no máximo, e desistiam, porque eles não tinham paciência para fazer aqueles exercícios. Se um artista, se um ator não tem paciência para fazer exercício de respiração, imagine então um executivo se vai fazer esse exercício com a frequência que precisaria ser feito. O que acontece normalmente é que a pessoa, quando está nervosa, quando ela está insegura, ela tem uma descarga de adrenalina e ela deixa de ter um sincronismo fonorrespiratório, ou seja, ela começa a falar quando ainda está inspirando ou continua a falar quando o ar praticamente já terminou. E lógico que aí ela vai ter um problema de respiração. A pergunta que eu faço para as pessoas que perguntam sobre a respiração é a seguinte: você, quando conversa no dia a dia, você tem problema para respirar? Não. Então, se você, quando fala em público, tem problema de respiração, é porque o nervosismo descarregou essa quantidade de adrenalina, ou foi consequência da adrenalina, e provoca essa disfunção toda. Quando a pessoa está segura, tranquila, respira naturalmente. E se precisar de fonoaudiólogo, é porque aí tem problema mesmo e precisaria recorrer a esse profissional. Bom, não há nada a acrescentar, é isso mesmo. Nós temos que falar da forma mais natural e espontânea possível, porque se nós formos forçar, nós vamos ter toda essa consequência. O ser humano é maravilhoso. Nós fazemos tudo na nossa vida em praticamente 80% dos casos automaticamente, sem pensar, porque o nosso organismo está preparado para isso. Eu não preciso pensar, bom, agora eu vou inspirar, agora eu vou reter, agora eu vou expirar. Não, tudo é feito automaticamente. É assim que devemos caminhar também na oratória, na comunicação. Nós estamos chegando ao nosso limite de tempo para perguntas. Dá tempo para mais uma pergunta. É o pastor Wilton. Obrigado pela oportunidade e por estar ouvindo esses palestrantes muito bom. Uma perguntinha que eu teria: vocês teriam alguma obra literária para que indicar para a gente aprender mais sobre a oratória? De alguém, de vocês mesmos, se vocês têm alguma obra para que a gente possa estar acompanhando, lendo, aprendendo mais? Porque essa noite foi uma noite sensacional, aprendi muito sobre oratória. E é a primeira vez que eu estou fazendo curso de oratória, ouvindo sobre oratória, entendeu? Muito bom. Você perguntou sobre livro. Você tem caminhão? Não. Se tiver um caminhão, pode ir até a escola. Não, tem uma saveiro. Pode ir até a escola do professor Polito, porque a quantidade de obras que ele... O Polito é de Guarulhos, São Paulo, ou não? São Paulo. Eu sou de Guarulhos. Tem uma família Polito aqui em Guarulhos. Se for gente boa, é parente, senão não.
Não, foi vereador, é advogados, é uma família tradicional. Se for vereador, já não é parente, não. Aí já começa a entrar por um outro... Deus abençoe. Mas olha, você tem o livro do JB, que é um excelente livro a respeito de comunicação, e tem os meus livros. O meu livro mais antigo é o Como Falar Corretamente Sem Inibições, e chegou agora na 12ª edição. Essa é uma obra que você pode ler e vai gostar. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar aos presentes que no site do Polito e no site do Romão estão lá exposta a extensa obra deles, de ambos, e lá você pode ter acesso a todas as informações sobre suas carreiras e sua produção literária, que é vastíssima, vastíssima. E aproveito para externar os meus parabéns. Para encerrar, JB, quer fazer alguma participação, JB? Eu gostaria só, JB, antes de te devolver a palavra, fazer uma pergunta rapidinha. Porque Cícero diz que não basta adquirir sabedoria, é preciso usá-la. Então, eu queria que você desse uma dica diária para você ou algum dos dois debatedores, a dica diária simples que a gente deve ter em mente todo dia quando sair da cama. Eu venho há muitos anos colocando em prática uma frase que aprendi ainda na adolescência. Nulla die sine linea. Nenhum dia sem um aprendizado, sem uma leitura, sem um aprendizado. Eu aprendo cada dia e fico surpreso, porque se eu reunisse tudo aquilo que eu conheço, daria para escrever um livro dessa grossura. Agora, se eu reunir tudo aquilo que eu não conheço, daria para encher a maior biblioteca do mundo. Então, temos que aprender. Esta é a minha observação. Obrigado. Obrigado, JB. Então, nós chegamos ao final, dentro do tempo. Quero lembrar que teremos aula do Dr. Rodrigo Teras em breve, e sábado, às 17 horas. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco na Getro para pedir o link da aula e participar no nosso WhatsApp. O JB tem o nosso WhatsApp, todos os getrianos na sala têm o nosso WhatsApp, por favor, estar disponibilizando, e também aqui no chat, quem quiser deixar o contato. Muito obrigado, JB, parabéns pela escolha do tema, parabéns pela condução da palestra, parabéns aos debatedores, e hoje foi, de fato, uma noite enriquecedora. Muito obrigado. Ao encerrar, agradeço a todos. Observo que nós estamos dentro da hora. Venho lecionando há quase 50 anos e nenhuma vez eu atrasei o encerramento de uma aula ou de um curso. É uma questão de honra e também de respeito. Aliás, eu gosto de começar no horário, nem sempre é possível pela dificuldade de locomoção e tudo mais, mas encerrar no horário, sim. Por isso, são 9h53. Nós ainda teríamos alguns minutos. Se o meu caro Dr. Teras quiser usar 2 minutos, eu lhe franqueio. Quero agradecer imensamente aí a presença de todos, em especial JB Oliveira, César Romão, professor Reinaldo Polito, mestres, né? Brinquei no começo e é verdade, é um time galáctico, só estrelas. Quero deixar só uma mensagem. Nós estamos para estrear o nosso curso de expansão da inteligência espiritual, e esse curso, para mim, tem absolutamente a ver com aquilo que foi visto, mais do que explicado, foi exposto diante dos nossos olhos. Temos no Brasil, infelizmente, o mau hábito de achar que as coisas elas
simplesmente acontecem, foi sorte, ele nasceu de forma privilegiada. Eu sempre brinco que se a sorte existisse, Las Vegas não estaria de pé até hoje. Existe esforço, existe aplicação, determinação, empenho, existe a capacidade do ser humano de querer sempre não apenas aprender, mas buscar a transformação, perceber o seu próprio eu, perceber o outro que está diante dele, se inserir dentro de uma proposta de sociedade e, principalmente, jamais permanecer no materialismo. Não se perder nessa ilusão, mas transcender. Eu vou estar ministrando aí nas próximas semanas e as pessoas têm me perguntado, na formação que nós fazemos dentro do curso de diplomata humanitário, o nosso foco é o atendimento espiritual. A grande pergunta é: como é que eu posso acolher o outro sem me utilizar dos dogmas, das doutrinas, dos rituais? E aí eu estou abrindo a nossa plataforma de expansão da inteligência espiritual com essa primeira argumentação, a inspiração. Vamos ver líderes comuns, como Bruce Lee, como Lincoln, líderes como Beethoven, como Osho, que projetaram todo o seu poder de impacto, de acolhimento, visando um processo de espiritualidade. Como é que a liderança transcendental pode construir o nosso sucesso e o sucesso de uma sociedade diferenciada? Agradeço a todos, né? Eu estou mandando áudio porque eu caí e não pude estar aí na sala. Agradeço a todos.